Nesse vídeo eu vou trazer para você uma dúvida que é muito recorrente para quem vai fazer a redação do Enem, que é sobre os agentes da proposta de intervenção da sua redação. É muito fácil a gente pegar e se deparar com uma postagem no Instagram ou algum vídeo ensinando você a utilizar ministérios específicos, a saber os poderes legislativo, executivo e judiciário específicos para você pegar e tratar na sua proposta de intervenção, tá? Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que não é obrigatório você utilizar agente específico para sua proposta de intervenção, para você resolver o seu problema. Isso significa que você não precisa saber função de todos os ministérios ou saber a função do poder legislativo, executivo ou judiciário para trazer como agente da sua proposta de intervenção. Se você colocar qualquer poder lá, mesmo que esteja errado, ele vai ser contabilizado como um elemento válido na sua proposta de intervenção. E tem uma parte explícita que eu vou mostrar para vocês mais adiante no vídeo, do Manual de Correção do INEP, que trata dessa questão. Os próprios corretores já são orientados a contabilizar o agente como um elemento válido da sua proposta de intervenção, mesmo se ele não for específico para o tema. Exemplo. 2019, quando o tema foi a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Muita gente utilizou o Ministério da Cultura como agente da proposta de intervenção. E o que aconteceu? Não existia mais Ministério da Cultura na época. O que foi falado na mídia? Disseram que quem usasse o Ministério da Cultura ia perder ponto na competência 5, que é da proposta de intervenção, porque não existe mais Ministério da Cultura. A realidade é que teve gente que citou o Ministério da Cultura e ganhou nota 1000. Mas o Ministério da Cultura não existe mais, comprovando que você não precisa saber ministério específico ou poderes específicos para trazer como agente na sua proposta de intervenção. A sua proposta de intervenção ela deve estar conectada com o tema, com a discussão que você trazia a respeito das suas ideias, dos seus argumentos, e ela precisa resolver o problema que você apresentou, tá? Exemplo, no tema aí de 2019, né, que eu já tinha citado de exemplo. Se você falasse que uma causa para as pessoas não terem a democratização do acesso ao cinema é o alto preço dos ingressos e falar que a população de baixa renda é excluída do acesso ao cinema, na sua proposta de intervenção, você vai falar, por exemplo, o governo federal ou o poder público deveria destinar verbas para poder custear o acesso ao cinema das pessoas que não têm condição de pagar por esse serviço. Então, essa é a questão que você deveria trazer. Tá? Quer um agente coringa para sua proposta de intervenção? Usa poder público, usa governo federal. Tá? Não precisa falar de poder legislativo, executivo ou judiciário, questão mais específica para você trazer para o seu tema da redação. Tá? Porque você vai perder tempo com isso, você vai ter que aprender esses poderes e, na verdade, não precisa trazer isso na sua proposta de intervenção. Tá? Ela deve ter agente, ação, meio modo, finalidade e detalhamento. Ela tem que resolver os dois problemas que você apresentou ao longo da sua discussão. E também, ou você faz uma proposta de intervenção para resolver os dois problemas, ou duas propostas, uma para cada problema que você apresentou. Mas no caso de você fazer duas propostas de intervenção, apenas uma necessita estar completa. O que ela está completa? Possui os 5 elementos que eu mencionei: agente, ação, meio modo, finalidade ou efeito, né? E o detalhamento. E a outra ela não precisa estar completa, ela não precisa ter os 5 elementos, apenas uma precisa, no caso de duas propostas de intervenção. Mas necessariamente tem que resolver os dois problemas. Uma você destina para resolver um problema e a outra você destina para resolver outro problema. No caso de duas propostas de intervenção, tá? Vou mostrar dois exemplos aqui mais específicos que você vai entender melhor como fazer uma ou duas propostas de intervenção. Questão do detalhamento também, eu vejo que meus alunos têm muita dúvida. O detalhamento, o que eu vou detalhar? O detalhamento, eu diria que é uma forma de especificação, de aprofundamento de um dos 4 elementos anteriores. Ou você detalha o agente, a ação, meio modo ou a finalidade. Exemplo, se você fosse detalhar o agente, o governo federal, que é responsável por administrar o povo e os interesses públicos. Tá? Esse já é um detalhamento de o que é o governo federal. O governo federal é um agente. E o que você falou, qual que é a função do governo federal, por exemplo, já é o detalhamento da questão que você apresentou. Nesse caso, se você escolhesse detalhar a questão do agente, né? Colocar só o governo federal ou Ministério Público, ou então poder público, fica vago? Não, não fica vago. Se você definir o que seria o poder público, o governo federal, por exemplo, já é a questão do detalhamento que você está trazendo, tá? Você colocar só o agente específico já é contabilizado como elemento válido, tá?
Então, a partir de agora, eu vou apresentar aqui a cartilha de redação do INEP para comprovar e efetivar o tipo ideal de proposta de intervenção que eu vou mencionar aqui para você. Livre de qualquer informação que está fora do manual do INEP, tá? E que contradiz aí o que os corretores são orientados a fazer a respeito da sua redação. Então, vou apresentar aqui a cartilha e bora lá. Aqui, na parte específica aqui da competência 5 do Manual de Corretores do INEP. Olha o que essa parte aqui fala. Considerar o agente que, embora não corresponda especificamente à ação proposta, relaciona-se a ela pelo campo semântico a que pertence. Por exemplo, em o judiciário deve propor leis mais rígidas, por mais que sabemos que o judiciário não é o agente mais competente para propor leis, e sim o poder legislativo, entendemos que, para um jovem concluinte do ensino médio, essas competências não estão muito claras. Garante-se, assim, a contabilização desse elemento. Você está vendo o que o corretor da sua redação é orientado a fazer? Ele está pouco importando se você coloca um agente que não é específico, ele está pouco importando se você vai resolver o problema, certo? A proposta de intervenção não é inovadora. Você não deve propor uma coisa que de fato resolva o problema. Você deve propor uma coisa que resolva a problemática abordada que você trazia no texto. Se você fala que o acesso ao cinema, por exemplo, não é destinado à população pobre pelo alto custo do ingresso, o que você vai fazer? O poder público deve destinar verbas governamentais para poder custear o acesso das pessoas que não têm condições de pagar pelo acesso ao cinema. É isso que você vai fazer. Você não precisa propor uma coisa inovadora que não existe. Você precisa resolver a problemática abordada por você ao longo do seu texto. É isso que você deve fazer, tá? E aqui, para ficar mais claro, eu trouxe aqui exemplos de redações nota 1000, né? Eu escolhi aqui de 2019, a proposta de intervenção mais simples que eu achei. Nessa proposta de intervenção, ela faz uma proposta para resolver os dois problemas que ela abordou, tá? Aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela fala a respeito da questão da mercantilização do lazer, né? Que pessoas com condições financeiras mais baixas não conseguem acessar o cinema porque não tem como pagar por acesso a esse serviço. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, ela falou de consequência. Ela falou a respeito aqui que a falta de democratização do acesso ao cinema gera exclusão social das camadas menos favorecidas, né? E impedem que elas usufruam dos direitos. Ou seja, a gente tem a questão dos direitos que é garantido na Constituição. A Constituição garante o acesso ao lazer, o acesso à cultura, mas na prática não é o que acontece. Então essa foi a questão da consequência que ela falou. Ela falou que a questão do acesso ao cinema, quando não é democratizado, gera a exclusão das camadas menos favorecidas. Então é isso que ela vai resolver na sua proposta de intervenção. Questão aí de preço alto e de exclusão aí das camadas menos favorecidas. Então, portanto, Ministério da Infraestrutura, agente, em parceria com o Ministério da Cultura. Outro agente, olha aqui, ó. Ministério da Cultura existe? Não, não existe mais, tá? Início em 2019, se não me engano, ele foi extinto. Não existe mais Ministério da Cultura. Mas colocou na sua proposta de intervenção e ganhou nota 1000. Significa que o corretor pegou e passou direto e não viu isso? Não, não significa. Porque na cartilha de redação de correção do INEP, mostrei para você que ele é orientado a considerar esse agente. Tá? Colocou um agente, esse aqui não vai ser considerado um agente nulo. Você tem que deixar explícito qual que é. E outra coisa, é que ela colocou 2 agentes. Não precisa disso, tá? Tem que ter pelo menos um elemento válido de cada um dos 5 obrigatórios. Nesse caso aqui, são 2 agentes. Aqui, construa cinemas públicos. É a ação. Por meio da utilização de verbas governamentais, que é o meio modo. A fim de atender a população que não pode pagar por esse serviço, que é a finalidade. E por que ela colocou essa questão dessa ação? Porque ela falou no desenvolvimento 2... que tem pessoas que não conseguem pagar pelo acesso ao serviço do cinema. Por quê? Porque o ingresso é caro. Então é isso que ela vai resolver na proposta de intervenção. Então é isso que ela fez. Fazendo com que, assim, o acesso ao cinema seja democratizado. Essa aqui já é o detalhamento. Aqui, ó, já colocou agente, ação, biomodo, finalidade. Por que ela fez a proposta de intervenção? E agora aqui a questão do detalhamento. Ela está detalhando aqui a finalidade. Mas não precisa só detalhar a finalidade, você podia detalhar qualquer um dos outros elementos. Você podia pegar e detalhar o agente, por exemplo. Mas aqui ela optou por detalhar a finalidade e não teve problema. Porque nenhum tipo de detalhamento, se você escolher por detalhar qualquer um dos outros elementos, nenhum deles é melhor do que o outro. Tá? Tudo é elemento contado como válido. E aqui também, ó, essa parcela deixa de usufruir apenas de uma cidadania de papel.
ela resolveu o outro problema que ela tinha apresentado aqui, ó, que ela falou que os direitos são garantidos na teoria, na questão da Constituição, e na prática não é garantido, porque a gente tem a cidadania de papel, né? Associada ao pensador Gilberto de Einstein. Então ela resolveu os dois problemas, tem 5 elementos válidos, ganhou o nível 5 na competência 5, né? Que é uma questão mais específica do manual de correção do INEP, e ganhou 200 pontos na competência 5. E nas outras competências também, ganhando nota 1000. Redação simples e objetiva. E, literalmente, ela não é rebuscada também, né? Rebuscamento na sua redação também não conta ponto. Rebuscamento, tema de outro vídeo aí, ele, na verdade, compromete o entendimento do seu corretor, tá? Vou tratar isso aí de outro vídeo específico. Agora, se a gente pegar uma redação aqui da frente, outro exemplo aqui, ela já tem 2 propostas de intervenção, uma para cada problema, tá? Mesmo objetivo, a diferença é que tem 2 propostas em vez de uma, mas resolve os 2 problemas também. Aqui, para poupar tempo, a pessoa, como argumento relacionado à problemática, ela vai falar daqui, ó, que uma causa para a pessoa não ter o cinema democratizado é a desuniforme distribuição no parque exibidor, ou seja, a sala de cinema ela é concentrada em determinados locais, e também pelo alto preço dos ingressos cobrados, ou seja, a população que tem baixa renda não consegue pagar pelo acesso a esse serviço. E o que ela vai resolver na sua proposta de intervenção? Essas 2 causas, a problemática que ela já tinha apresentado. Sabendo disso, portanto, a Secretaria de Segurança Pública, a gente, através de ações com a Polícia Civil, ação, deve criar um eficiente programa de combate à violência. Meio modo. Perdão. Agente, Secretaria de Segurança, meio modo, através de ações com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de combate à violência urbana. Esse aqui que é a ação. Contendo canais de denúncia e agentes especializados, a fim de, isso aqui é a finalidade, tornar as ruas amigáveis à instalação de complexos de exibição. Tá? Essa questão é associada aí que ela tinha abordado aí no desenvolvimento 2. Né? Questão da consideração da sala de cinema e que o complexo de exibição aí do cinema também muitas das vezes não é colocado por conta aí da violência das ruas. Né? Essa é uma proposta de intervenção que resolveu um problema do desenvolvimento 1. Agora ela vai fazer outra proposta de intervenção para resolver outro problema do desenvolvimento 2. O Ministério da Economia, deve, por fim, estimular pequenos empreendedores. Essa aqui é a ação. Ação, meio modo, por meio de empréstimos e de incentivos fiscais, finalidade, visando ampliar o parque exibidor, promover a concorrência e assim baixar os preços dos ingressos. Isso aqui já é a questão aí do detalhamento, né? Baixar preço do ingresso. Por que ela colocou isso? Porque lá em cima, no desenvolvimento 2, ela falou do alto preço do ingresso dos cinemas. E a população de baixa renda não tem como pagar por esse serviço. Foi isso que ela tratou. E aqui, já é a questão aí a questão a ser relacionada ao tema, né? O nexo que ela fez da problemática abordada na introdução com o desenvolvimento e a proposta de intervenção. Dessa forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e superar as desigualdades retratadas no movimento marginal, que ela tinha abordado aí na questão do desenvolvimento também. Né? Eu li a redação só para poder poupar tempo e pular direto para o nosso objetivo desse vídeo, que é a proposta de intervenção. Tá? Então foi esse vídeo aí que eu fiz, espero ter ajudado você a respeito de sanar essas dúvidas relacionadas à proposta de intervenção. Então, espero que tenha ajudado você aí. Próximo.